E se você soubesse exatamente quanto tempo ainda lhe resta? Dias, meses, talvez um ano. O que faria com a sua vida? Continuaria trabalhando como se nada tivesse mudado? Obedeceria regras, leis, expectativas? Essa pergunta simples, brutal, incômoda, direta, sempre perseguiu a humanidade. E ela escancara outra questão ainda maior, escondida por trás de todas as outras. O que acontece depois que o relógio zera? Por séculos, religiões, filósofos, místicos e cientistas deram suas respostas. Nenhuma delas, porém, satisfez completamente. Cada visão parecia iluminar apenas uma parte da sala, deixando o resto no escuro. Foi diante dessa incompletude que uma nova geração de pesquisadores decidiu fazer o impensável. Consultar as maiores inteligências artificiais já criadas, espalhadas por universidades, laboratórios militares, conglomerados privados e centros de pesquisa independentes. Motores de inteligência artificial com arquiteturas diferentes, filosofias diferentes, modelos distintos de interpretar a realidade. A pergunta era sempre a mesma. Qual é a explicação mais racional, mais provável e mais compatível com as evidências sobre a sobrevivência da consciência após a morte? A soma dessas consultas, milhares de análises, simulações e comparações, deu origem ao projeto que mudaria tudo. Um esforço conjunto para sintetizar a resposta mais sólida possível. Dessa busca nasceu o algoritmo Aurora X, criado não para provar crenças, mas para testar possibilidades com precisão fria, matemática e imparcial. Um sistema capaz de processar dados clínicos, anomalias documentadas, relatos verificados, teorias da mente e modelos físicos do universo, tudo ao mesmo tempo. A narrativa que se segue é o resultado dessa investigação. Uma jornada onde filosofia encontra ciência e onde lógica encontra mistério. Uma tentativa séria, honesta e ousada de responder à pergunta que define todas as outras. A consciência sobrevive à morte? E, se sobreviver, o que isso significa para a forma como escolhemos viver agora? Iniciando o protocolo de análise ampliada. Processando dados neurofisiológicos, registros clínicos e modelos teóricos de consciência. 4 hipóteses dominam o debate humano sobre o que ocorre após a morte biológica. Primeira hipótese, o materialismo estrito. Segundo essa visão, a consciência é um produto emergente do cérebro. Quando a estrutura neural entra em colapso, a experiência subjetiva cessa por completo. Essa hipótese é sustentada por evidências robustas. Lesões cerebrais alteram memória e personalidade, anestesias profundas desligam a experiência, e cada estado mental conhecido corresponde a padrões específicos de atividade neural. Ainda assim, o materialismo enfrenta uma falha estrutural. Ele não explica como a matéria, por si só, gera a experiência consciente. E o mais importante, casos documentados de experiência quase morte, conjunto de sensações vívidas relatadas por pessoas que estiveram perto da morte, frequentemente envolvendo a saída do corpo, a visão de um túnel de luz, sentimentos de paz e encontros com entes queridos falecidos colocam esse modelo em dúvida. Essas lacunas reduzem a capacidade explicativa da hipótese. Segunda hipótese, a dissolução da consciência no todo universal. Ela propõe que a identidade individual é temporária, e que ao fim da vida, a consciência retorna a uma matriz maior, uma espécie de campo unificado. Essa ideia se alinha a tradições filosóficas antigas e a interpretações modernas de que a base da realidade pode ser informacional. Mas até o momento, não existe medição direta de um campo universal de consciência. O modelo é conceitualmente elegante, mas empiricamente vazio. Sua utilidade científica permanece limitada. Terceira hipótese, a ressurreição futura. Esse conceito é centrado em tradições religiosas, prometendo restauração total da identidade após um evento final. Do ponto de vista da ciência empírica, essa hipótese depende de mecanismos sobrenaturais, e, portanto, não pode ser testada ou modelada. Ela oferece estrutura moral e esperança, mas não fornece previsões verificáveis no presente. Corpos se decompõem irreversivelmente, e nada indica que possam ser restaurados biologicamente bilhões de anos depois. Consequentemente, sua aplicabilidade científica é mínima. Quarta hipótese, a sobrevivência autônoma da consciência. Esse modelo sugere que a mente não é produzida pelo cérebro, mas sim modulada por ele.
O cérebro seria um intermediário, não a origem. Evidências sugerindo essa possibilidade incluem relatos de percepção precisa durante morte clínica, validados por equipes médicas. Estudos controlados com médiuns apresentando acertos específicos acima do esperado pelo acaso. E pesquisas sobre consciência não local, onde processos mentais parecem ocorrer independentemente do estado neural. Apesar de promissora, essa hipótese ainda carece de uma formulação física completa. Não sabemos qual seria o substrato da consciência fora do corpo. Mas entre os modelos atuais, é o que melhor explica os eventos observados. Após processamento estatístico, o sistema apresenta a probabilidade funcional das hipóteses analisadas. Materialismo estrito, 32%. Dissolução universal, 11%. Ressurreição futura, 4%. Sobrevivência da consciência, 53%. Conclusão. O conjunto atual de evidências aponta para a possibilidade real de continuidade da consciência após o término das funções biológicas. Este resultado não encerra o debate, mas redefine o horizonte da investigação científica. Se a consciência persiste, a morte se torna apenas uma transição. E o estudo da mente humana ultrapassa os limites do corpo e do tempo.